Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Gustavo e nós estamos aqui para mais um Sala dos Professores. Não é isso, professor Fernando? Fernando Roselino aqui, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje com um convidado muito especial. Olá, rapaz. Professor Fefo aqui para conversar com esses dois insígnios mestres da nossa instituição. Ô, louco, aí sim. Depois comenta aí o que significa isso que ele falou. Vai procurar no vocabulário, no dicionário, rapaziada. Vocabulário, isso é fundamental. Insigne. Olha só. Aí se ele estiver xingando a gente, você explica para nós aí embaixo ou se foi um elogio. Gente, mas ó, começamos aqui num clima leve. Mas essa semana, na Sala dos Professores, conversamos muito sobre um tema pesado, né? Sim, bastante. Um tema pesado. Um tema inacreditável que ainda está sendo discutido do jeito que está sendo discutido. Impressionante pensar que nós estamos aqui em 2023 e o Vinícius Júnior, na Espanha, viveu recentemente aquela cena absurda, né, num jogo, se não falha a memória, em Valência. Inominável, né? Aquilo é inominável, e é uma coisa assim, né? O que foi surreal é que assim, já existem, infelizmente, casos de racismo na Espanha, são muito comuns na história recente do futebol. Outros jogadores brasileiros já passaram por isso. O Marcelo passou por isso. O Daniel Alves passou por casca isso. De banana, recebeu banana. Isso. Ele comeu. Mas eu acho que do nível que o Vini Júnior vem recebendo, né? Absurdo, nunca aconteceu. Aquela boneco pendurado no viaduto, da ponte, né? Na ponte. Um nível de violência muito estranho. E nesse caso específico em Valência, não vou dizer que o estádio inteiro estava fazendo coro racista, mas no mínimo uma parte considerável, né? Sim, bastante. Era um coro, de fato, né? Será que tem efeito manada? Começa um grupo pequeno e a turma começa a entrar sem, assim, só pelo movimento? Né? Aquela histeria, né, coletiva. Essa é a minha tentativa de ver, né, assim... E olha para você ver como não é uma coisa recente, cara. Essa questão de ser feito manada ou não, se começou agora ou não. Eu vi um repórter, né, da UOL falando que esteve com a esposa na Espanha em 1996. 1998, final dos anos 90. E eles foram assistir um jogo numa cidade lá, de um time, dois times pequenos, assim, não eram dos times principais. E tinha um jogador nigeriano em campo. E o estádio fez algo muito parecido, segundo ele, lá nos anos 90. Quer dizer, não é uma novidade no futebol espanhol. Eu achei legal que estava ele com a esposa não entendia o que estava acontecendo, ele explicou para a esposa e eles saíram do jogo. Eles foram embora. Sim. Falaram, não, aqui não dá para ficar. Eu acho que com esse tipo de ação, acho que a única saída é essa, se posicionar contra, né? É obrigatório, você não pode aceitar uma coisa dessa. E está em todo lugar, porque saiu de ontem para hoje que lá no estádio do Real Madrid tem um cartaz em que está o Benzema e o Vini Júnior. E rasgaram a parte do Vini Júnior, tiraram. Torcida de quem? Ou é Atlético de Madrid ou é do Real Madrid? É de Madrid, né? Mas é de Madrid, sim, da própria cidade, ou seja, uma coisa generalizada. Aí agora, hoje, eles tiraram todo o cartaz, eliminaram tudo lá para não ficar feio demais, porque... Cara, e o pior é que o posicionamento da liga, dos diretores, do técnico... Muito omissa por muito tempo. Omissa, porque chegar nesse ponto, né? Deixar chegar nesse ponto... Né, sim, foi demais. E mesmo no caso do Vini, né? Ele chegou no porque fim, não foi hoje, não foi esse último evento, né? Já é o 10º caso. Não foi com ele. Isso, exatamente. Você tem a força para sobreviver a Cara, que é isso? O menino, ele tem o quê? Quantos anos tem o Vinícius Júnior? 20 e pouquinho? 20 e poucos 2, anos? 3, algo assim. Sim. Perto de nós é um menino. Podia ter sido nosso aluno há pouco tempo. Né? Um menino. Enfrentando esse nível de violência, esse nível de agressividade, esse nível de preconceito. E ele não explodir. E pensar assim, né, no imaginário, o menino que sai para jogar bola fora tem como expectativa encontrar aquela ilusão de que lá fora é melhor, né? Acho que é ruim igual, né? Nesse sentido. Porque infelizmente o futebol brasileiro, historicamente, né, desde sempre, né, nos mais de 100 anos de futebol no Brasil, a gente sempre teve casos de racismo e recentemente... É um caso nosso também. Mas aqui não adianta acusar a Europa, porque aqui... Sim, não é uma exclusividade, ele mesmo sofreu muito preconceito aqui da torcida do Botafogo quando ele jogava no Flamengo. O Botafogo, a torcida do Botafogo fazendo racismo com ele. Claro que é uma rivalidade violenta, Botafogo com Flamengo. Mas não justifica, né? Mas já sofri aqui. Então aqui a gente precisa ver o nosso próprio rabo. E o nível de violência chega num ponto das pessoas querendo, alguns, né, querendo culpá-lo pelo que aconteceu.
como se ele provocasse as torcidas Como presidente adversárias. da Liga lá, né? O Coisa presidente da Liga. absurda, Coisa absurda. Então, quer dizer, o cara comemorar, o cara ser irreverente, ser um bom jogador. E assim, e se não fosse o Vini? Né? Qualquer outro pode fazer, ele não. Ele não. Como assim? Né? O problema é que ele está no futebol, mas na verdade o racismo é uma coisa que está em todo lugar, na Europa e no mundo inteiro, está lá. Eu, na primeira vez que viajei para lá, vi casos pertinho de mim, era assustador, era doloroso ver como na Itália, né, os italianos tratavam, posso falar, porque meu pai é italiano, então eu vivi lá, a coisa é terrível, cara, terrível. Um homem num ônibus, um italiano, um senhor já xingando tudo, cara, xingando tudo. Eu volto nesse ponto que eu comecei a conversa. É triste discutir isso no século XXI, né? Mas é o cúmulo. Acho que a gente que gosta de literatura fantástica, que pensava sempre naquele futuro, né? Onde está a legal, evolução? Cadê a evolução humana? Pois é, cara. Você julgar alguém por causa de cor, cara. Cor, que absurdo, Não coisa tem sentido, pequena. né? E ao mesmo tempo que é um absurdo a gente tem que discutir, mas a gente Então, tem a que gente discutir. tem que, inclusive, como A gente não pode fingir que esse problema não existe. Não pode jogar debaixo do tapete. Porque isso não é uma pode. coisa muito ruim no nosso país, né? Falamos da Espanha, vamos falar de nós agora. É. achar que se eu posso fingir que não existe. É só fingir que não existe, que ele não acontece. Né? Então, quer dizer, e assim, é muito claro, cara, a segregação espacial que a gente vive. Pensa nas escolas particulares. Pensa a realidade dos shoppings, pensa as realidades que a gente frequenta. Sim. Né? Inclusive estamos aqui, né? 3 branquelos numa escola que só frequenta branco, basicamente. Né? Mas isso não significa que a gente não pode ter empatia, que a gente não pode se levantar contra isso. Exatamente, a gente está aí para lutar junto, né? E olha que o cinema e a literatura cansaram de fazer obras fantásticas para denunciar isso. E não adianta. Né? E não adianta. É uma coisa que E precisa. pensar o seguinte, o que seria do futebol sem os negros? Sem Pelé. Mas no Sem esporte, Pelé, né? Vamos pegar sem Garrincha, sem Ronaldinho, Porra, sem... Né? tantos. E aquele negócio, entra naquela, quem que você vai chamar, né? Quem que vai se enquadrar dentro desse espectro? Nossa Senhora, 80% dos jogadores de futebol. Né? E pensando, o que seria da cultura brasileira sem a Da participação música, da cara, música brasileira? Machado que era mundial, descendente. cara. Machado de Assis que era descendente. Né? Cruz e Souza, Lima Barreto. Né? Teve tantos A autores. lista é enorme, né? Sim. E quantos autores anônimos, E né? é um Quantos apagamento artistas? também disso, né? Há uma tentativa de não dar o devido valor, né? O que também é um absurdo. Você tenta apagar tanto na cultura quanto no esporte a importância né, da contribuição. E é um tema para a gente falar sobre o preconceito contra a mulher, do preconceito, da homofobia. Sim. Né? E que tudo isso aparece no futebol e na sociedade como um todo. E aparece, agora no caso do Vini Júnior foi um negócio... Ver muita gente é um negócio meio um estádio doloroso, inteiro, chamando muito doentio, né? macaco. É muito doentio, cara. Meu Deus do céu. Eu não consegui assistir tudo. Parece que tem um vídeo de uma pessoa que filma de dá dentro do vergonha estádio, ali, né? Você não consegue chegar, não consegue ver aquilo ali. Dá vergonha ali. Eu não consegui assistir tudo não, porque imagina, né? Quem passou por isso, quem passa por isso diariamente. Anonimamente, né? Anonimamente e diariamente. Porque a gente tem casos que, assim, a gente sabe que são pessoas famosas, mas no dia a dia aí, né? Vira e mexe, a gente tem alguma notícia, mas o que acontece, só quem passa saberia, acho que conseguiria dar devido peso para isso, né? Ele foi levado ao extremo, né? Tanto que aí ele começou a provocar, depois de sofrer tanta pancada, aí ele começou a provocar a torcida, né? Apontando o número 2, indicando A Valência, segunda divisão. segunda divisão. E aí atacaram esse comportamento dele, que é um absurdo, porque ele foi levado a isso aí. Se você pensar, o que ele fez de falar que a torcida da segunda divisão é pouco. Sim, Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é Isso nada. está dentro do futebol, inclusive. Isso faz parte da brincadeira do futebol. Exatamente. Tá na ver uma coisa com a outra. Né? Ele podia ter feito qualquer coisa. Vou soltar um cafezinho, professor. Por favor. Você falou da Passa um café aí pra segunda nós. divisão. Maravilhoso. Porque tem assim, uma aqui, né? nada que ele fizesse, nenhum comportamento do Vinícius Júnior, nenhum comportamento, justificaria o que foi feito. Não é nenhum, absolutamente. Não tem nada que Absolutamente justifica isso. Né? Ele E eu foi penso, pensando na questão do futebol, né? Que poderia, eu acho que não vai acontecer, mas poderia servir como um exemplo. Deveriam ter punições, mas assim... Exemplares. Mais exemplares. Não, o que é feito não é nada. Não, já tem gente reclamando que o cartão, que agora parece Foi anulado. foi Cartão anulado. vermelho Tem foi gente anulado. reclamando.
Sim, sim, sim. Mas se O você próprio pensar- técnico do Barcelona O disse que não próprio foi técnico. certo fazer isso. Pois O mínimo, o O mínimo. Xavi. Pensa bem, o mínimo era interditar o estádio. O Uma mínimo. parte do estádio foi. Não, parte, aí né? fecha o estádio. Tinha O que Valência ser. perde o direito de mando de campo no Sim, campeonato. por algumas ou tudo. enfim, Muitas né? rodadas, entendeu? Até o final do campo, sei lá, tem que ser um negócio exemplar. E o Ah, Valência eu reclamou tenho uma teoria. dessas Qual? sanções. Ele reclamou disso, não devia reclamar, devia E aceitar, né? as pessoas... Ou a eu cara acho que, pulsa assim, e fala, putz, olha só que do ponto de aconteceu. vista esportivo, o time deveria ser severamente punido. E do ponto de vista das pessoas, a punição não tem que ser esportiva. O cara vai estar excluído do estádio, mas ele pode Não, não. tem que Vai ter ter que ser punição. preso. Mas lá não tem legislação para isso, né? Não É é isso crime. que é a desgraça. Lá não tem. Aqui já temos Aqui uma, tem, né? Mas lá não existe ainda, cara. Não é crime. O racismo não é. É um absurdo. Vixe, É um absurdo. É difícil a gente falar da legislação dos outros, né? Até porque acho que tem uma questão histórica, né? Acho que muita gente acabou levantando a bola do Franco, né? Da época Da ditadura, franquista, do e fascismo tal. Sim. espanhol, E Que que governou isso por deixou décadas, né? heranças, né? terríveis. Mas de qualquer forma, gente, é um absurdo. Não ter uma legislação. O nosso atual convidado. E aí, Ô, meu Deus, muito obrigado. para você Espero pensar voltar o outras seguinte, vezes. às vezes a gente, nesse aspecto, não na questão racista em si, mas na questão da legislação, nós estamos na frente, então. Sim, Acho que sim. estamos. Na questão da Acho que legislação, sim. nós estamos na frente. Acho que né? sim. E é Porque era um momento para a sociedade espanhola parar e refletir sobre isso. Sim. Né? E mudar a legislação e possibilitar que essas pessoas sejam punidas exemplarmente. Né? E nós, enquanto brasileiros, temos que olhar para os nossos campeões. E o futebol eu acho que é uma coisa importante, porque talvez nada no mundo tenha a vitrine que o futebol tem. Sim. Ainda mais o futebol brasileiro, né? É muita repercussão, né, Gusto? Dá repercussão no muito mundo futebol, inteiro. É muita repercussão. Você imagina, nós estamos conversando isso aqui na sala dos professores, acho que as pessoas estão falando disso no mundo inteiro. Pô, Estão falando disso no mundo inteiro. Espero que sim, né, cara? É. Que sirva ao menos para gerar discussões e que isso vá para frente. Acho que as escolas, a gente tem a obrigação de debater esse assunto. Isso não é uma coisa que pode ficar... Assim, gera o hype da semana, gera E notícia... aí a gente esquece até a próxima notícia, né? Aí acontece a próxima coisa qualquer, e aí... Não, até porque é o seguinte, a gente tem que pensar que esse tipo de ação, esse tipo dessa torcida, abre espaço para qualquer outro nível de violência. Porque não é só gritar, daqui a pouco esse cara, ele está correndo risco de vida. Porque isso vai tá escalonando, está evidentemente escalonando. Sim. Se você não barra, Né? se você não para Exato. isso, qual é o fim, né? Assim, só deixar claro que isso já foi ultrapassado há muito tempo, hein? Uhum. Inclusive, pessoal, comenta aí a sua opinião sobre esse assunto. Como que você... café pra produção, café pra produção. Café da produção. Aô, meu garoto, aí sim, hein? Agradecer o Brunão, presença em si. Peça fundamental desse programa aqui, metade das pautas. Eu que tenho que ficar desenrolando os cabos aqui, cara, porque ele faz uma bagunça. Vou te Vai falar, nessa. viu? Mas, gente, deixa aí embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aí. Você lembra de algum outro caso de racismo no futebol, de preconceito no futebol que a gente não está comentando? Qual que é a sua opinião sobre essa questão das punições, tanto no futebol espanhol quanto no futebol brasileiro ou em qualquer outro lugar do mundo? Você concorda com a gente? Tem que ser uma punição exemplar? Deixa aí nos comentários. E como que a gente pode trabalhar a parte educacional disso, né? Como é que a gente pode reeducar a sociedade em relação a isso? Né? Isso não pode, eu acho que nem pode ficar na nossa mão só. Com políticas de conscientização. Né? Cara? Eu acho que isso tem que ser maior. Porque o racismo é duro, cara, mas aqui no Brasil, que é um país miscigenado, cara, Sim. como que tem racismo aqui? Cara? É o fim da picada. Sim, né? sim, Não dá pra entender. E tem. E tem. Né? E não, Futebol tem um monte de... Tem muito, demais, né? E muito, estrutural, vamos chamar assim, né? É estrutural, tá no discurso, tá nas ações do E dia a antes que dia. alguém fale isso, não de nós, tenho certeza que isso não vai partir de nós, mas de quem está nos vendo lá do outro lado. Isso não é mimimi. Não, não é. Não é. Tá uma coisa que me irrita. É quando, deixa de mimimi. Isso me irrita Não no é canto. frescura, Ainda mais num caso né? desse, porque você está longe de ser mimimi, pelo contrário, né? Pelo contrário. Exatamente. Acho que a gente está aqui, inclusive, trazendo essa pauta porque todo mundo tem que se posicionar, Sim. né? Acho que todo mundo tem que traçar uma linha e falar, não, chega. Eu acho que não dá mais. Não dá mais. É intolerável. Essa é a palavra, eu acho que é isso que a gente tem que tratar, o racismo.
como uma com coisa intolerância, intolerável. né? E não dá para esconder sujeira debaixo do tapete. Como queriam um certo tempo atrás, esconder ou tirar das bibliotecas públicas, obras do Monteiro Lobato que tinham referências nitidamente racistas lá. Eu acho que isso não deve ser feito. Eu acho que isso deve estar lá sempre exposto para que a gente lembre, discuta e nunca mais repita. Trechos das Reinações de Narizinho. lembra lá? A tia Anastácia subiu a coqueiro como uma macaca de carvão. Abominável, mas tem que estar lá, cara, para entender que aquela época foi assim. Você não pode esconder, você tem que explicitar tá o lá. erro e falar, ó, isso está errado. Isso explica o que está aqui hoje, né? E esse é o mal, né? É querer esconder, né? Não pode. Não pode. Não dá. A ferida é horrível, mas ela tem que ser. Que é do tipo assim, exposta. vamos botar panos quentes agora nesse negócio do Vinícius Júnior. Eu- Pune 2, 3 torcedores, faz o Valência pagar uma multa que é irrisória por quanto que o time tamanho ganha. E vamos para a né? próxima, né? Não dá. Não, né? não dá. E o Vinícius Júnior, ele não pode ser deixado sozinho nessa. Porque Isso, ele não pode, porque senão é quase que responsabilizá-lo, né? Falar, ó, carrega essa bandeira sozinho aí, herói. a gente tem que ir junto, a gente, os brasileiros, pelo fato específico dele ser brasileiro, mas acho que as pessoas do mundo têm que abraçar a causa, né? O time, uma coisa que eu acho que a gente tem que cobrar também é uma postura mais séria do Madrid, do Real Madrid. Sim. Né? Os outros jogadores, Dos numa seus hora colegas, dessa, né? para e sai de campo. Sim. E do outro time também. Lógico! Parece que houve uma Dois manifestação times, de um jogador negro do outro time. Parece que ele veio É. a público falar. Esqueci o nome, eu me esqueci. Mas ele veio do Valência. Falou assim, ó, se vocês têm preconceito com ele, vocês têm comigo também. Que é o mínimo. Todo É o mundo, mínimo. todo E mundo mesmo os jogadores não negros né? teriam que, né? tem que se Óbvio. solidarizar. Nessa hora tem que parar tudo. Né? Tem que. Eu acho que até as empresas, sabe? Eu acho que tem que ir para uma. Olha, quem patrocina, fala, não, eu não vou mais participar disso. Boicotar Sabe? mesmo. Né? Você não pode. Você vai querer atrelar a sua marca a vergonhoso isso, eu demais, acho. Que né, é um cara? negócio que. Que vergonha. É um tipo de atitude que não é nem só punitiva. É que se você quer ser atrelado, né? Você quer associar um produto a essa condição. Né? Mas você que tem uma marca e você eu não iria, né, aceitar assim, ser conivente com isso, né? Sim. Acho que até o turismo de Valência deve estar preocupado, hein? Porque se colocaria na rota de Valência, vou ter que passear pela Europa. Não, vou passar por Valência. você Eu não vou para Valência, né? Porque fica mal para a cidade, né? Como um todo, eu acho que isso acaba se alastrando, né? fica mal sempre, né? Fica mal para todos. Muito terrível. Pessoal, a gente vai inaugurar um quadro novo no próximo episódio que chama Causos da Sala dos Professores, né? Nós tivemos aí o roubo de uma garrafa, né? Que já foi Quem roubou a já garrafa? foi elucidado. Quem roubou a garrafa do Fabinho? Quem houve roubou a esse garrafa? caso. Tivemos que contratar detetives para solucionar quem roubou a garrafa de água do Fabinho. Ó, aproveita, saiba de o seguinte, foi um professor que roubou a garrafa de água do Fabinho. Deixa nos comentários quem você acha que roubou. Quem é o suspeito? Quem é o suspeito de ter roubado a garrafa de água do Fabinho? Olha lá. Seja um Sherlock. Sherlock da FAP. É isso aí. Pessoal, acho que infelizmente é um tema que não dá para encerrar num bate-papo, mas a gente tem que ir para aula, né? Exatamente. Ó o sinal, bateu o sinal. Bateu o sinal. E deixa seus comentários, manda um like aí, pacotão geral, né? Curte, comenta, sugere comenta, sempre like. um tema aí. Estamos esperando o palpite de vocês aí. Ativa o sininho. Tem sininho. Tem sininho. Ativa o sininho. Faz o barulho do sininho aí, produção. É isso aí, gente. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Abraço. Abraço, queridos. Até mais. Tchau, tchau.